Estamos de volta com o programa Conversa Legal, hoje falando sobre o direito médico. Estão chegando algumas perguntas aí para a nossa convidada, a doutora Sandra Franco. Débora. Pois é, doutora. Doutor Ricardo Teixeira questiona por que os processos demoram anos e anos. Bom, essa pergunta não seria bem para mim, doutor Ricardo. Eu acho que eu sei quem é o senhor. É fato que os processos, não só nessa área de alegação de erro profissional, mas em outros ramos também, os processos ficam por anos e anos à espera de uma solução. Eu acho que no caso da alegação de erro profissional, nós temos um elemento que ele é desencadeador, digamos assim, de uma demora, que é a questão da perícia judicial. Se a perícia judicial, como ocorre em São Paulo, né, for feita pelo IMESC, num caso de benefício de gratuidade da justiça, já aconteceu de nós ficarmos 4 anos esperando que a perícia fosse marcada. Então, o processo ficou suspenso até que ocorresse a perícia. Então, eu consigo ver um elemento aí de justificativa para a demora, né, nos julgamentos, que é a questão da perícia médica. Mas eu não consigo colocar apenas nessa questão. Na maioria das vezes, ações de alegação de erro não tem um único réu. Tem 3, 4 réus. Pode ser o médico, mais outro médico, mais a instituição de saúde, mais a operadora de saúde. Então, todos têm direito a falar num processo. Né? Enquanto todos não falarem, dentro desse direito do contraditório, o processo não vai caminhar. E aí, cada qual tem prazo e o juiz tem que analisar cada manifestação em tese. Né? Então, eu entendo que todas as áreas possuem sim esse problema dessa lentidão no judiciário, mas que no nosso ramo, né, nessas ações de responsabilidade civil, eu destacaria esses 2 elementos: o haver mais réus, mais de um réu, e a demora na perícia judicial. Débora? O Felipe, do Rio Grande do Sul, ele gostaria de saber quais os caminhos que o paciente deve percorrer para mover uma ação por danos médicos, por erros médicos. Bom, a primeira coisa que eu entendo é que o paciente deve tentar falar com o médico. Então, esclarecer com o médico o que é que ele entende que foi o procedimento errôneo. Por vezes, nessa conversa, já se chega a um acordo. Né? Não digo nem um acordo pecuniário, mas talvez uma explicação para aquilo que se pensa ser um erro. Se não for possível, se não houver essa abertura, esse desejo do médico de esclarecer e, de fato, a pessoa entender que houve um erro, ela pode procurar um advogado, discutir com esse advogado a possibilidade de uma ação e, de preferência, o melhor é buscar um outro médico, que nós chamamos de assistente, para que ele verifique se existem elementos técnicos que fundamentariam uma possível demanda. Porque há muitas ações que não têm o mínimo de possibilidade técnica de terem procedência, do erro ter ocorrido. Então, é necessário que o advogado também, né, que se propõe a demandar em nome do paciente, tenha esse cuidado de verificar se, tecnicamente, aquela alegação do paciente poderia ocorrer, se aquilo não é normal, né?
enquanto o paciente está dizendo que é um erro. Então, eu aconselho, Felipe, você primeiro a conversar com o seu médico. Depois disso, né, não sendo possível, você pode procurar, dependendo do caso, o próprio conselho, fazer uma denúncia junto ao conselho, ou partir para essa outra possibilidade, que é uma demanda judicial. Débora? Tem uma pergunta aqui da Carla do Paraná, né? Não sei nem se seria uma pergunta ética, mas enfim, ela está perguntando. Nessas ações por erro médico, existe um lado sempre mais favorecido, médico ou paciente? Eu acho que existe sim. Eu acho que o paciente é sempre favorecido. Exatamente porque se aplica o Código de Defesa do Consumidor, se considera o paciente como uma parte hipossuficiente. Então, pode-se até discutir, né? É o médico que tem o conhecimento, é o médico que tem poder econômico maior. Eu acho que esses argumentos já foram por terra, já foram embora no momento em que se valorizou e se colocou, o paciente como um consumidor. Ele acaba tendo essa prerrogativa da gratuidade da justiça, acaba por ter, não é, a inversão do ônus da prova. Então, é o profissional que tem de provar que não foi ele quem errou. Então, isso também é muito complicado na área do direito médico e é um elemento, um instituto que tem ocorrido com muita frequência, a inversão do ônus da prova. Então, eu entendo que existe sim uma parte favorecida e eu entendo sim que é o paciente. Débora? O Luiz Carlos de São Paulo gostaria de entender um pouco mais o seu papel no direito médico. Eu sou uma advogada, né? Eu faço a defesa de profissionais da área de saúde, faço a defesa de instituições e eu também sou consultora jurídica. Eu posso ter, por exemplo, como cliente uma clínica que me procura para tentar, de forma preventiva, organizar a clínica de maneira que não ocorram ou de que se evitem os erros. É possível gerenciar os riscos, né? Considerando a profissão médica como uma profissão de risco, né? E ela é de fato, o gerenciamento de risco, assim como ocorre em outras profissões, é possível. Então, o meu trabalho é tanto como advogada, na elaboração da defesa dos profissionais, na representação desses profissionais perante o conselho, perante uma delegacia, perante o juízo num processo penal, como também, e de forma mais acentuada, eu trabalho como consultora e organizo planos de gerenciamento de risco. Doutora, a gente sabe que o médico, às vezes, ele não gosta muito de ser questionado nos seus procedimentos, né? Qual que é a sua percepção em cima disso? Eles brigam? O que acontece quando o médico percebe que ele está sendo questionado no que ele acha que é o procedimento ideal? Então, isso é delicado. De fato, o médico tem uma concepção sobre si mesmo de que ele não erraria. E nós, advogados, né, aqueles que são especializados na área... E existe o complexo de Deus, que às vezes as pessoas comentam? Sim, eu tenho certeza que existe, sim. Em especial, os cirurgiões, né? Eu acho que os cirurgiões... e aí eu coloco todo tipo de cirurgião, o cirurgião neurológico, o cirurgião pediátrico, tem, assim, uma certa... resistência a entender que aquele procedimento trouxe um dano para o paciente. Ele tem uma dor, uma angústia muito grande em entender que buscou fazer o melhor possível e que aquele melhor possível foi entendido pelo paciente ou pela família como prejudicial. Então, a primeira resistência, a primeira barreira, né, pela qual nós temos de passar é essa, mostrar que doutor, não leve pelo aspecto pessoal, né? Vamos entender tecnicamente o que aconteceu. O senhor tomou essa atitude, poderia ter sido tomada outra? Né? E se essa outra fosse tomada, qual teria sido o desdobramento? Teria sido o mesmo? Então, nós vamos levando o profissional a se questionar. E muitas vezes, de fato, ele fica indignado,
né, mas consegue nos provar tecnicamente de que pode não ter adotado aquela conduta que a família queria ou algo do tipo, mas que a conduta ela era uma conduta também indicada para a situação do paciente. Mas existe sim, o complexo de Deus existe sim. Perfeito. Então, eu acho que hoje tem alguns médicos nos assistindo, né, que gostariam de dicas mais focadas da senhora. Eu sou um médico, recebo aí uma intimação para responder na delegacia. O que eu faço? Então, o médico ele pode ser acionado de diversas formas, começando por essa questão da lavratura de um boletim de ocorrência. O paciente, pode ser uma questão simples, o paciente teve a extração de um dente que ele entendeu que não deve, um outro profissional disse para ele que não precisava ter sido feita. Ele pode ir sim até uma delegacia, lavrar lá uma ocorrência, dizendo que ele foi vítima de lesão corporal por parte do profissional odontólogo que fez a exodontia, né, que extraiu o dente. Então, o profissional odontólogo ou médico, enfim, aquele que recebe a intimação para comparecer à delegacia, a primeira coisa que tem de fazer é localizar a documentação desse paciente, verificar do que é que esse paciente realmente poderia estar reclamando, né? E antes de comparecer a uma delegacia, né, e já de peito aberto, dizer eu não fiz nada, esse paciente muita gente diz que esse paciente é maluco ou coisa do tipo, procure um profissional, procure alguém que possa orientá-lo, um advogado que vai ajudá-lo na análise dessa documentação e vai ajudá-lo a ver se há realmente alguma procedência naquela reclamação do paciente e como os questionamentos feitos pelo delegado de polícia ou pelo escrivão deverão ser respondidos de forma até que o profissional não faça prova de culpa contra si próprio, né? Eu queria então que a Débora falasse aí sobre a dica da semana, que inclusive foi trazida aí pela nossa entrevistada de hoje. Aos médicos é possível ter acesso a 2 aulas sobre gerenciamento do erro, à disposição no site www.universomedico.com.br, com o apoio da Bayer. Alexandre. Então fica a dica aí que foi trazida aí pela nossa entrevistada de hoje. E em função do tempo, né, que estamos aí finalizando, gostaria da sua finalização. Eu sei que tem mais milhões de aspectos que a gente poderia conversar aqui hoje, mas infelizmente o tempo está acabando. Então gostaria da sua finalização sobre o que a gente conversou hoje, para esse pessoal que está nos assistindo, que está focado ou na área, né, que você está atuando, ou ele é um médico. Eu gostaria dessa sua finalização hoje. Finalizando, então, eu entendo que o direito médico é uma área específica que deve ser tratada como tal, que o médico deve entender, o médico e profissionais da área de saúde, que é possível fazer um gerenciamento do risco. Dentro de um hospital é possível verificar quais são os departamentos que trazem mais problemas e se cuidar para que esses locais tenham uma estratégia de justamente se diminuir os erros. Existem erros de administração de medicamentos. Quer dizer, há muita dificuldade de se falar do erro médico, né? Porque o erro médico normalmente traz uma consequência negativa para o paciente e essa consequência pode até ser a morte, né? Mas é necessário que os médicos também discutam o porquê do erro. No momento em que se discute, em que se busca uma causa para esse erro e que se trata da causa, eu entendo que, e isso é o que eu chamo de gerenciamento, eu entendo que nós vamos conseguir ao máximo diminuir esses riscos, né, de possíveis erros e quando, eventualmente, se houver a alegação de que um erro ocorreu, se o profissional tiver tomado todos os cuidados, como o mínimo, preencher um prontuário, né, com todas as informações do paciente, nós teremos como defendê-lo, como demonstrar que ele agiu corretamente, nós dizemos seguindo a boa prática, seguindo os protocolos médicos, né, nós vamos ter como comprovar que ele agiu